Muito bem, amigo telespectador, estamos aqui com o terceiro e último bloco do programa de hoje, né? Nesta quarta-feira, dia de muitos jogos pelo campeonato brasileiro, né? À noite. Principalmente a grande expectativa em relação ao Vasco da Gama, que vai enfrentar o Cruzeiro, né? Lá no Mineirão. E o Vasco vem de 2 vitórias. Se convenceu ou não, a gente não sabe. Hoje não joga o goleiro Martin Silva, e também nem o Riascos, né? Que chegou a ser chamado de Fiascos. Mas o jogo é lá no Mineirão, com o Cruzeiro. E se o Vasco vencer, até a gente passa a acreditar, né? Que o time possa sair vamos dizer assim, que não descer para a Série B. Mas o jogo é muito difícil. Lá no Mineirão a coisa se complica. Meu caro Fernandinho, boa tarde. Um prazer enorme tê-lo de volta e, como sempre... E aí, você acredita que o Vasco possa se safar dessa? Boa tarde a você, ao telespectador. Se safar eu não digo, mas criar uma situação de dificuldade para o Cruzeiro, até motivado pelos 2 últimos resultados, sim. O grande problema é que o Vasco deixou ocorrer um acúmulo muito grande de pontos negativos. E isso faz com que o Vasco, mesmo vencendo, não consiga sair da zona de rebaixamento. Já esteve numa cota, segundo os analistas, aqueles que a gente chama de matemáticos, Isso. De 96% para atingir uma queda de rebaixamento. Houve uma diminuição em função das 2 últimas vitórias da equipe do Vasco. Psicologicamente, aquele abalo que vinha criando um certo tormento já diminuiu. Sim. Porque toda vitória, ela motiva. E o Vasco, ao conseguir 2 vitórias consecutivas, ganhou mais motivação dentro da competição. Mas dos jogos das equipes do Rio nesta rodada, eu entendo que o jogo do Vasco é o mais difícil. Até pela própria fase que o Vasco atravessa, mesmo considerando que esses 2 bons resultados foram importantes para o Vasco tentar reagir e buscar meios de não cair para a 2ª divisão. Bom, Fernando, o que está acontecendo realmente? A gente sempre comenta sobre o futebol do Rio, sobre os problemas, né? Então, por exemplo, rapaz, eu estava vendo uma estatística que se fôssemos considerar o Campeonato Brasileiro apenas com os jogos do 2º turno, o Fluminense seria o lanterna com 1 ponto. Veja você, o Flamengo seria líder, está agora no G4, teria 18 pontos no 2º turno, que ele conseguiu 18 pontos, mais do que o Corinthians, que lidera o campeonato. O Vasco teria 6 pontos, né? Enquanto, por incrível que pareça, o Fluminense em último lugar com 1 ponto. Essa queda do Fluminense, contratação de Ronaldinho Gaúcho, na verdade, o Fred não vem rendendo, a volta do time ao Rio de Janeiro essa semana, segunda-feira, no aeroporto, lá no aeroporto Tojobim, Galeão, houve até agressão, jogaram lata de cerveja no rosto do Fred, queria partir para a briga. Ontem, no Apronto, lá, recreação nas Laranjeiras, houve invasão de arquibancada, invasão de gramado. Quer dizer, o que está acontecendo com o futebol do Rio? O problema do futebol do Rio de Janeiro, nós já falamos isso aqui várias vezes, é que muitos benefícios são criados para os jogadores. Nós temos que implantar no futebol do Rio a mesma cultura que se implanta no futebol do Sul. O atleta, às vezes, ele passa o dia todo no CT. Vamos falar especificamente de Internacional e Grêmio. Em determinadas ocasiões, os jogadores chegam ao clube pela manhã e só saem à noite. Sim. Fazem as refeições no CT, ficam por lá trabalhando com o acompanhamento de nutricionista, etc., com toda a supervisão da comissão técnica. No Rio é diferente, nem sempre os jogadores treinam em tempo integral e quando sente uma dorzinha se afasta. Não há, por exemplo, uma cobrança em torno de uma programação que é determinada ao atleta. Essa cobrança ela não é feita com eficácia. Os atletas criam vícios. Vamos agora ao Fluminense. O Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, acaba o treino, ele não dá mais chutes a gol,
ele não participa, né, de um complemento de trabalho físico para poder ganhar massa muscular e sofrer uma perda de peso, ele já entra no carro dele, segue com o seu motorista para a sua residência, nem no vestiário. Ou então para o ensaio da União da Ilha do Governador, que ele está concorrendo, inclusive, como coautor do samba enredo para o carnaval. Pois é, isso é coisa séria. Nós não podemos imaginar o seguinte, o atleta não é escravo. Mas o atleta, ele tem que ser um abnegado daquilo que ele faz, porque é a profissão dele. Exatamente. O cara, ao não ir ao vestiário, ele já está deixando de compartilhar com o grupo. Porque você observa que todas as vezes que um treino é finalizado, o próprio treinador chama o atleta para fazer um trabalho técnico, o próprio preparador chama o atleta para fazer um trabalho de complemento de atividade física. Não é o que ocorre com o Fred, não é o que ocorre com o Ronaldinho. Em cima disso, aqueles que trabalham com mais determinação, eles vão avançando. Nós já tivemos aí exemplos que, se a gente buscar lá atrás, a gente vai ver que o histórico de atletas do Rio de Janeiro em clubes do Rio, a nível disciplinar, é muito irregular. Quantas vezes o Romário, hoje senador, já fugiu de concentração para jogar futebol? Quantas vezes o Edmundo fugiu de concentração para ir para a noitada? Até acidente já ocorreu em que ele vitimou pessoas que não tinham nada com isso. Nós temos que mudar essa filosofia. E uma outra história. Criou-se, como nós já falamos aqui na Terceira Via, por várias ocasiões, aquele vício do atleta do Rio escolher aonde ele tem que jogar em campeonatos regionais. Parece que no futebol do Rio só existem os estádios de São Januário, Maracanã, Engenhão e a nível de interior, Volta Redonda e Macaé. E pronto, acabou. Não pode ser assim, porque quando você enfrenta jogos do Campeonato Brasileiro, você pega times que jogam em qualquer lugar e que estão preparados a enfrentar qualquer desafio. O Flamengo, por exemplo, está no G4, o quarto colocado no G4. Enfrenta o Curitiba. O jogo vai ser amanhã, lá no Rio de Janeiro. Eu acho que é uma oportunidade do Flamengo procurar se manter diante de um Curitiba que está na zona de rebaixamento. Conseguiu 6 vitórias consecutivas, lembrando a campanha de 1975. Um dado histórico até importante para o Flamengo. E com a chegada do Oswaldo de Oliveira, ganhou confiança. E o Flamengo não tem lá um grande time, não. As peças foram encaixadas dentro do planejamento tático do treinador. Exatamente. Coincidentemente, ao dar certo e ao fato do Flamengo conseguir uma sequência de vitórias, deu uma imagem satisfatória ao Flamengo dentro da competição. E é engraçado, e praticamente é o mesmo time, o mesmo elenco que tinha quando o Cristóvão Borges era o treinador. Mas os próprios jogadores lembram com satisfação do trabalho implantado pelo Cristóvão. Só que o Cristóvão não teve a felicidade que teve o Oswaldo de Oliveira de ter uma sequência de resultados importantes. E no futebol em si, o dirigente, ele cobra, né, resultado porque é também um comportamento do torcedor. Todo trabalho tem que ser um trabalho em que haja o resultado imediato. Não deram essa paciência ao Cristóvão e o Valdemar, ao conseguir os resultados, o Oswaldo, perdão, irmão do Valdemar, ao conseguir os bons resultados, ele acabou se estabilizando no cargo. Bom, a gente falando sobre futebol a nível de Brasil, a nível de Rio de Janeiro, a gente lembra que nós estamos praticamente a menos de um mês do início das eliminatórias para o próximo Mundial, né? O primeiro jogo vai ser lá no Chile, a gente está vendo ainda, o técnico ainda está naquela coisa de experimenta um jogador, traz outro, aquela coisa. Agora, na minha opinião, tem alguns jogadores atuando no futebol brasileiro, Fernando, que mereciam uma oportunidade. Evidentemente que sim, mas... Não digo jogador antigo, nem velho. Você vê, o Ricardo Oliveira é um jogador já muito rodado, mas é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E está com vigor físico e tem condições de disputar a próxima Copa. E tem cabeça.
O detalhe é que a CBF, ela parece que entende que há muito mais lucratividade de você trazer os atletas que estão na Europa do que propriamente fazer um trabalho de observação com relação àqueles que estão atuando aqui. Mas justamente eles alegam, no caso dos dirigentes da comissão técnica, que os jogadores que atuam na Europa passam a conhecer muito mais o futebol europeu e isso é melhor para o Brasil. Com todo respeito ao Jefferson, que é um grande goleiro. 400 jogos pelo Botafogo. E um atleta com uma disciplina que causa, né, satisfação, até pelo próprio exemplo que ele dá aos companheiros. O goleiro do Corinthians não podia figurar? Tranquilo. Exatamente. Tem coisas que eu não consigo entender. Só o tamanho do cara já impõe respeito. E o índice de aproveitamento dele, principalmente com relação a lances de bola parada. Se me permite, a Record apresentou um trabalho recente falando sobre a deficiência do goleiro brasileiro nas saídas de bola. E o índice maior de aproveitamento foi o goleiro do Corinthians. E eles mostraram o porquê. Ele é um dos primeiros a chegar para treinar e um dos últimos a sair. Por que não dar a ele uma oportunidade? Exato. Você tem hoje que analisar o seguinte, a seleção, quando ela é bem composta, normalmente se tira uma base de um clube. Nos anos 60 e 70, nós tínhamos as convocações feitas com base de atletas do Botafogo, do Fluminense, exatamente, do Santos, do Cruzeiro. Tranquilo, E por aí vai. Aqui não se faz isso. Mas antigamente você tinha, digamos, de 1 a 2 observadores para acompanhar as fases dos atletas brasileiros. Hoje você tem de 15 a 20. Exatamente. Eu não sei até o porquê desse motivo. Mas é claro, eles são remunerados porque são conveniados a empresários. E há palpites, etc. E isso convence, abastece o ego da CBF, dos dirigentes da CBF. Antes não havia isso. Pois é. Bom, nós vamos encerrando o terceiro e último bloco do programa. Estamos chegando ao final do programa, né? Agradecendo mais uma vez a presença do Fernando. Agora amanhã, no programa também, o Fernando estará de volta e a gente vai conversar não só sobre algumas coisas relativas ao futebol brasileiro de um modo geral, como também falar sobre as coisas de campos, né? Porque o Luciano Viana está entusiasmadíssimo porque vai dar, inclusive, uma feijoada lá no antigo ginásio Eduardo Viana. Diz que as obras já estão praticamente concluídas. As obras não do campo, do estádio, mas as obras das demais dependências, do Americano e tal, lá na Campos Vitória. Amanhã a gente volta, sempre às 13h30, aqui na Terceira Via TV. Muito obrigado pelo carinho da audiência e até amanhã.